contextualizar para quem não está acompanhando as notícias minuto a minuto ou está acompanhando apenas manchetes. A gente teve o início ontem de um momento de muita tensão com esse bombardeio que Israel diz ser preventivo. Explica para a gente o que isso significa. Boa tarde de Boa novo. tarde novamente, Léo. A guerra atinge um novo patamar, né? Porque esse novo ciclo de ação e reação começou lá no dia 7 de outubro de 2023, com o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, naquele massacre que a gente testemunhou. E logo naquele momento, Israel retalhou com uma invasão e bombardeios a Gaza, que ela foi a primeira fase do conflito. Depois, Israel ampliou a sua resposta, atingindo alvos de outro grupo terrorista, o Hezbollah, no Líbano. Nós tivemos uma segunda fase, porque toda aquela região norte do país também estava sofrendo bombardeios, foguetes sendo lançados do Hezbollah para o norte de Israel. Então nós tínhamos um fronte em Gaza e outro no norte, na fronteira com o Líbano. Quem é o país que financia esses grupos terroristas? Além do Hamas, do Hezbollah, os Houthis, que o secretário comentou, que é um grupo terrorista no Iêmen. É o Irã. O Irã é a cabeça cujos tentáculos são esses proxies, que a gente chama nas relações internacionais, que são quase como franchising, são grupos que são associados ao Irã e recebem dinheiro e armas do Irã, Léo. Então, o que acontece agora? Israel resolveu atacar diretamente, já vinha fazendo isso pontualmente, mas não com tanta força, em quem manda. Ou seja, decapitou a liderança militar nos bombardeios das últimas horas, comandante das Forças Armadas iranianas, comandante da Guarda Republicana iraniana, 6 cientistas ligados ao programa nuclear iraniano. Por quê? Israel argumenta que obteve informações de que o Irã teria ultrapassado um ponto de não retorno em relação ao enriquecimento de urânio e teria, em tese, segundo Israel, capacidade de construir uma bomba atômica. Então, chegou a tal nível de desenvolvimento, naquilo que a gente vem falando há anos aqui, do Irã enriquecendo urânio para ter uma bomba atômica. Segundo Israel, teria chegado a este momento. Então, Israel fez este ataque que chama de preventivo, para evitar um ataque iraniano, bombardeou de forma cirúrgica os seus inimigos. A guerra atinge um novo patamar, por quê? Porque pela primeira vez em muitas décadas, eu diria, temos uma guerra entre dois estados. Não é mais Israel contra grupo terroristas, é Israel, um país soberano, contra outro país soberano, que é o Irã. E isso muda tudo, na minha avaliação. Pois Rodrigo, você fala assim que a guerra atinge outro patamar, comparando ali, trazendo no primeiro momento, Israel contra o Hamas. Mas seria outra guerra, na verdade, né? Não seria exatamente um prolongamento ou uma continuidade. Eu avalio que é uma extensão. Uma extensão. É uma extensão do conflito, sim. Eu só acho que agora é uma guerra entre dois estados. Né? E aí muda tudo porque são capacidades militares diferentes. Antes a gente tinha uma guerra de um exército regular, umas forças armadas de defesa, as forças de defesa de Israel, contra grupos terroristas, grupos paramilitares, podemos dizer assim, né? O Hamas, o Hezbollah. Agora a gente tem um estado, que é Israel, com suas capacidades militares, lutando contra outro estado com as suas próprias capacidades militares. Israel, inclusive, tendo capacidade nuclear. O Irã, em tese, ainda não tem. Né? Uma coisa é desenvolver uma eventual bomba atômica, outra coisa é disparar esta bomba atômica, o que exige tecnologias diferentes. Nós temos agora um exército regular lutando contra outro exército regular. Nós temos uma diferença, é que o Irã, por exemplo, além de ter suas forças armadas, que depois a gente pode entrar com o professor nesses detalhes, bastante abaladas, na minha avaliação, nos últimos anos. Acho que o Irã perdeu sua capacidade militar muito, está bastante fragilizado, e a resposta iraniana ao ataque israelense já dá sinais disso. Mas o Irã, além de ter suas forças militares, tem ainda a possibilidade de usar estes grupos, que também estão fragilizados, como o Hamas e o Hezbollah. Talvez não para atacar diretamente Israel, mas talvez interesses israelenses em países dos arredores, e interesses, inclusive, americanos. Uma embaixada americana no Líbano, uma embaixada americana em Amã, por exemplo. Muito bem. Professor João Gabriel Burma, a gente pegou bem no começo, viu? Apesar do atraso aqui, porque na primeira parte ouvimos o secretário de Segurança de Porto Alegre, o Aragon, que está lá em Israel, uma cidade próxima a Tel Aviv, então ele nos trouxe um relato bem completo, assim, interessante,
de todo o sistema de alerta e de como a agilidade deles em irem para um abrigo rapidamente. Receberam 4 alertas, então eles estão lá a qualquer momento podendo receber um novo alerta. E aí você pegou agora essa análise inicial do Rodrigo, então a gente está bem do início mesmo. Então nos ajude a entender, professor Burman, o que está acontecendo, por que isso neste momento. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos espectadores do Conversas Cruzadas. Peço desculpas pelo atraso. Atravessei a cidade na sexta tarde, não é fácil. Mas eu peguei um bom pedaço da análise do Rodrigo e também acompanhei o que ele vem falando desde hoje de manhã no Gaúcha Atualidade, na sua coluna. E eu acho que eu concordo no sentido de que a gente está tendo agora uma extensão desse conflito, sim, que havia já entre Israel e o Hamas, né, em torno da faixa de Gaza. Mas eu acredito que é uma extensão especialmente na perspectiva de Israel. A gente não pode achar que as ações iranianas elas estão sendo feitas por auxílio ao Hamas ou por auxílio a Gaza necessariamente. Eu acho que, sim, historicamente existe uma relação entre o regime iraniano e uma série de grupos que vão se utilizar do terror, né, mas insurgentes ali, inclusive alguns deles com participação política, como o próprio Hezbollah no Líbano, né, mas eu acho que essas ações agora elas entram em outra esfera de disputa, né? De fato, se trata da questão em torno do programa nuclear iraniano. Esse é um debate muito antigo, inclusive ontem à noite uma série de jornalistas ali nas redes sociais estavam recuperando uma declaração do Netanyahu em 1999 ainda, falando sobre os perigos de um Irã nuclear. Em 2002, os Estados Unidos tinha um debate muito intenso sobre se entraria em guerra com o Irã ou não. No fim, acabou se fazendo a invasão do Iraque em 2003, né? E a gente tem aí em 2010 uma tentativa do Brasil de mediar essa questão, ou seja, 25 anos atrás já, 15 anos atrás já, né? Depois um acordo, 10 anos atrás, feito pelo Obama, o rompimento desse acordo com Trump e agora uma postura até diferente do governo Trump, se a gente for comparar com o que foi o primeiro governo, no sentido de que o Trump tentando fazer uma negociação, né? Tentando agir como um fator de mais estabilidade, e a gente vê Israel com esses ataques de ontem à noite, inclusive, em certo sentido, indo contra ali o que seria a linha da política externa atual dos Estados Unidos. Então, acho que isso também nos dá alguns sinais com relação à relação entre Israel e Estados Unidos, mas eu acho que, especialmente, para onde vai Israel, né? A gente tem aí, eu ouvi o Rodrigo falando disso mais cedo, recente, vemos na quarta, se eu não me engano, né, Rodrigo, foi antecipado o voto de desconfiança no parlamento israelense. Netanyahu conseguiu se manter no poder e, ao que tudo indica, a contrapartida para isso foi realizar esses ataques, foi fazer algum sinal para a base, né, dos ultraconservadores, ultra-ortodoxos, no caso, que são chamados em Israel, para fazer esse movimento. Então, o que eu acho que a gente vê agora é, de fato, um movimento do Estado de Israel. A gente até poderia, durante muito tempo, falar que a guerra em Gaza ela era uma guerra do governo Netanyahu, mas não necessariamente do Estado de Israel, uma vez que nós vemos uma oposição forte a isso, inclusive na sociedade civil, de judeus, né, de muitos judeus contrários a até onde está indo a guerra, enfim, agora, pelo menos na parte política, né, eu não digo que a sociedade civil apoia necessariamente esses atos, mas na parte política a gente vê que parece ter uma certa coalizão, um certo entendimento em torno disso ser uma prioridade para Israel agora. E, com certeza, as retaliações iranianas que estão acontecendo, né, agora mesmo estão acontecendo, só vão passar essa sensação para a sociedade, né? A sociedade, obviamente, vai se unir em torno disso, porque, de fato, é uma ameaça, né? Não é menos
não é uma ameaça menor, por mais que o ataque iraniano não esteja sendo tão efetivo quanto eles prometem. Eu acho que ele vai, assim, indubitavelmente ele vai destruir propriedades, ele eventualmente até vai tirar vidas de pessoas inocentes, de pessoas civis.